Olá, pessoal! Hoje estudaremos os conceitos iniciais para a teoria de conjuntos. Vamos nessa? Pessoal, certamente vocês já devem ter ouvido a palavra conjunto aí no dia a dia de vocês. Mas, formalmente, o que seria um conjunto aqui na matemática? Um conjunto nada mais é do que uma coleção de objetos. E esses conjuntos estão presentes em nosso dia a dia. Vejamos alguns exemplos. Podemos ter um conjunto de vogais, como vocês estão vendo aí, um conjunto de bolinhas, um conjunto de pessoas e muitos outros exemplos aí de conjuntos. Então, essa é a ideia. Um conjunto nada mais é do que uma coleção de objetos. Agora, eu quero que vocês foquem aqui na palavra objetos. Os objetos do conjunto, eles fazem com que o conjunto tenha um nome, né? Ou melhor, um tipo. Só que aqui na teoria, esses objetos nós vamos considerar, ou seja, nós vamos chamá-los de elementos, ou seja, elementos do conjunto. Então, tomando como exemplo aqui esse primeiro conjunto, como a gente chamaria esse conjunto? Ou seja, que tipo é? Qual é o tipo desse conjunto? Então, aqui nós poderíamos dizer que é o conjunto das vogais. E quem são os elementos desse conjunto, pessoal? Os elementos do conjunto seriam as vogais, né? A, E, I, O, U. Pessoal, todo conjunto, aqui na matemática, nós vamos sempre representá-lo por uma letra maiúscula. Então, a gente poderia dizer que A é o conjunto das vogais. Sempre vamos representar um conjunto por letra maiúscula. A, B, qualquer letra maiúscula. Só que não para por aí. A gente pode representar um conjunto de outras formas também. Vejamos. Podemos representar esse conjunto das vogais, que nós chamamos de A, entre chaves. De que forma? Assim, olha. O conjunto A é igual, entre chaves, vogais. Eu poderia também dizer assim, olha. O conjunto A, ele é o conjunto formado pelas letras A, E, I, O, U. Veja que a diferença da primeira para a segunda representação é só a exposição dos elementos. Você já está deixando claro quem são as vogais, mas a primeira representação também está correta. A é igual a um conjunto das vogais. E na segunda, A é igual a E, I, O, U. O conjunto formado por essas letras aí, que são as vogais. Nós também podemos representar esse conjunto de outra forma, que é o chamado diagrama de Venn, que nada mais é do que um círculo. Nós colocamos a letra do lado para dizer que é o conjunto A, e aí nós colocamos os seus elementos dentro do círculo. A, E, I, O e U. Isso aqui é chamado diagrama de Venn. Então, estão aí três representações para um conjunto. Geralmente, nós utilizamos as chaves, mas vocês vão ver mais na frente que a representação pelo diagrama de Venn ela vai ser muito importante e bem efetiva na resolução de alguns problemas. Então, nós já falamos do conceito de conjunto, elementos de um conjunto, vimos que a gente nomeia todo conjunto sempre por uma letra maiúscula e vimos como representar conjuntos, tomando aqui, né, esse conjunto das vogais como exemplo. Agora, nós vamos falar sobre a relação de pertinência. Do que trata essa relação de pertinência, pessoal? Ela só vem dizer para a gente se um elemento ele está ou não está, ou seja, pertence ou não pertence a um determinado
conjunto. E percebam, a relação aqui, pessoal, é sempre conjunto com elemento, nada mais que isso. Ou seja, vamos relacionar aqui apenas elemento com conjunto. Essa questão de estar ou não, nós utilizaremos símbolos para dizer se um elemento está ou não em um conjunto. Que símbolos são esses? Vamos ver aqui. Nós utilizaremos os símbolos pertence e não pertence. Aqui na relação de pertinência, só vamos utilizar esses dois símbolos. E como é que nós vamos fazer essa relação? Vamos pegar um exemplo aqui. Esse mesmo exemplo das vogais aqui, que nós tomamos inicialmente. Então, nós tomamos A como sendo o conjunto das vogais, né? A, E, I, O, U. Então, nós podemos dizer o seguinte, pessoal. O elemento A, ele pertence ao conjunto A. Por que ele pertence? O fato de pertencer é porque ele participa do conjunto. Ele está dentro do conjunto. Nós poderíamos dizer aqui também que a letra D, ou seja, um elemento D, ele não pertence ao conjunto A. Por que ele não pertence? Porque ele não participa do conjunto. Ele não está lá dentro do conjunto. D não é uma vogal, então ele não está em A. E aí a gente diz que D não pertence a A. E aí nós utilizamos, pessoal, essa simbologia, ou seja, o símbolo de pertence e não pertence. E veja que a relação aqui é o quê? Elemento e o quê? Conjunto. Nós estamos relacionando apenas elemento com conjunto. Então, é isso que a relação de pertinência vem trazer para a gente. Verificar se um elemento está em um determinado conjunto. Agora, antes de irmos para o próximo tópico desse conteúdo, eu quero trazer uma observação para vocês. Quesito A. Um conjunto, pessoal, ele pode ser finito ou infinito. Ou seja, ele pode ter uma quantidade de elementos que tem fim ou uma quantidade de elementos que não se acaba, que não tem fim. E aí a gente diz que o conjunto ele é infinito ou finito. Por exemplo, o conjunto dos números naturais menores que 10. Como é que a gente pode representar esse conjunto? Podemos representar sempre por uma letra maiúscula, eu vou chamar de B. E entre chaves eu vou colocar aqui os números naturais menores que 10. Veja que aqui nós falamos, pessoal, menores que 10. Então, quando eu falo menores, tem que ser exatamente menor. O 10 ele não entra. Agora, se eu falasse menor ou igual, o 10 entraria, certo? Então, esse é o conjunto. Veja que o conjunto B, pessoal, ele é o quê? Finito ou infinito? Ele é finito. Por quê? Porque a quantidade de elementos que ele possui tem fim. Para. Beleza? Então, esse é um exemplo de conjunto que é finito. Agora, vamos pegar outro exemplo. O conjunto dos números pares. Vou representar esse conjunto pela letra P. E quem são os números pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pessoal, eu vou parar? Não. Os números pares eles não têm fim. Por isso que eu coloco reticências e fecho as minhas chaves. E o conjunto P aqui, ele é o quê? Finito ou infinito? Infinito. Porque os números pares, eles não têm fim. Então, esse seria um exemplo de conjunto infinito. Agora, vamos para a observação B. Se um conjunto ele possui um único elemento, nós dizemos que esse conjunto é chamado de unitário. Vamos chamar ele de conjunto unitário. Por exemplo, um conjunto D formado pelo elemento 1. Ele é um conjunto unitário, porque ele só tem um elemento 1. E a observação C, pessoal, vem dizer para a gente o seguinte: nunca confunda esse conjunto unitário com esse elemento. São coisas completamente diferentes.
Isso aqui é um elemento e isso aqui é um conjunto. Então, nunca confunda, certo? São essas 3 observações que eu trago para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre o conjunto universo. O que é esse conjunto universo, pessoal? É o lugar onde um determinado conjunto está inserido. Por exemplo, vamos considerar aqui o conjunto A que nós tomamos inicialmente, esse conjunto aí das vogais. Quem seria o conjunto universo de A? Olhe, A é formado por todas as vogais. E essas vogais são o quê? São letras. Então, a gente poderia dizer que o conjunto universo de A é o nosso alfabeto. Por quê, pessoal? Porque as vogais estão inseridas no alfabeto. É no alfabeto que nós temos as vogais e as consoantes, e com elas nós formamos as palavras. Ou seja, nós temos lá todas as letras necessárias para formar as nossas palavras. Então, por isso que o universo das vogais são as letras, ou seja, o nosso alfabeto. É onde esse conjunto A ele está inserido. E como é que nós representamos graficamente o conjunto A com o seu universo? Da seguinte maneira, veja só. É como se tivéssemos aqui o nosso universo. O universo, pessoal, a gente sempre representa pela letra U. E aqui nós temos o nosso conjunto A, que são as vogais. E aqui no universo, fora de A, nós temos todas as consoantes. Então, essa representação. Nós temos aí o conjunto universo, que é o que? Todo o nosso alfabeto. E nele, o que é que nós temos? As vogais e as consoantes. Nós temos ali as vogais formadas pelo conjunto A e todos esses elementos fora, ou seja, eles estão no universo, mas não estão em A. Por quê? Porque A só é formado por vogal. Então, essa representação aí de um conjunto inserido no seu universo. Vimos que aqui a gente sempre representa pela letra U, E se vocês perceberem, pessoal, o conjunto universo, ele é também um conjunto, porque ele é formado por todos os elementos que está englobado ali. Por exemplo, o nosso universo aqui, nesse exemplo, era o alfabeto. Então, ele é formado por todas essas letras aí, certo? Então, ele é também um conjunto. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Se eu considerar aqui um conjunto E, formado por todas as capitais brasileiras. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, quem é o conjunto universo do conjunto E? Ora, se é formado por todas as capitais brasileiras, capitais é uma cidade. Então, o conjunto universo seria todas as cidades brasileiras. Percebam se, de fato, o conjunto E ele está inserido no conjunto U. Está, porque o conjunto U ele engloba todas as cidades brasileiras. E as capitais é uma parte delas, ou seja, faz parte. Beleza? Vamos em frente. Pessoal, agora eu quero falar mais uma observação. Considere um conjunto A como sendo o conjunto de todos os números pares, certo? Que é o 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, Pois nós vimos que esse conjunto não tem fim. Veja só, quem seria o universo desse conjunto aí? Perceba que o conjunto universo do conjunto A seria todos os números naturais. Então, nós temos ali o conjunto dos números pares e o seu universo, que é o conjunto dos números naturais. Sendo assim, pessoal, a partir do momento que a gente sabe o universo do conjunto, a gente pode reescrever o conjunto A de uma nova maneira, além daquelas que nós vimos lá anteriormente. Veja como é.
da seguinte forma, olha, eu vou dizer que o conjunto A ele é formado por todos os elementos x pertencentes a os naturais, onde os naturais aqui é quem? É o universo, tal que coloco uma barra deitada, x é um número par. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o conjunto A é formado por todos os elementos que estão na onde? Aqui no universo. Porém, qual é a condição que eu tenho que dar para ele? Que ele seja um número par. Ou seja, primeiro eu digo onde o elemento está e depois eu digo que tipo de elemento é esse do universo. Até porque o conjunto A ele só é formado pelos números pares. Por isso que eu digo onde ele está, barrinha deitada, e dou a condição, ou seja, que tipo de número ele é. Beleza? Então, essa é uma nova escrita aí que eu posso dar para o meu conjunto A, e ela é bem usual, viu? Vocês vão ver muitas questões com esse formato aí, com os conjuntos assim, escrito nessa forma, certo? Vamos em frente. Mais uma observação. Dizemos que dois conjuntos só são iguais se eles tiverem os mesmos elementos. E aí nós dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B. Ou seja, A só é igual a B se eles tiverem os mesmos elementos. Por exemplo, se eu tiver um conjunto A que é formado por essas letras A, B e C, e um conjunto B que é formado pelas letras A, B, nesse caso, pessoal, eles serão diferentes, porque para ser iguais, ou o A não teria que ter o C, ou o B teria que ter o C. Eles têm que ter a mesma quantidade de elementos e os mesmos elementos, certo? É essa a noção aí de igualdade de conjuntos. Uma outra observação, pessoal, é sobre o conjunto vazio. O conjunto vazio a gente representa ele de duas formas: bolinha com um tracinho ou chaves vazias, sem nada dentro. O conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento algum. E aí nós representamos ele dessas duas formas aí embaixo, certo? E para finalizar a aula, vamos falar sobre subconjuntos. O que é um subconjunto? É um conjunto que está dentro de outro. Veja que um subconjunto ele é também um conjunto, só que um conjunto que está dentro de outro conjunto. Por exemplo, nós tínhamos aquele conjunto A, que era formado pelas vogais, e tínhamos o universo, que era o quê? O nosso alfabeto. Perceba, pessoal, que o conjunto A é um subconjunto de U. Por quê? Porque o conjunto A está dentro do conjunto U. Beleza? Pessoal, nós vimos a relação de pertinência, não foi? Logo no início da aula, que nós falamos sobre o pertence e o não pertence. E lá, qual era a relação? Era a relação elemento-conjunto. Agora, a partir do momento que nós já sabemos o que é um subconjunto, nós vamos falar sobre a relação de continência. E o que significa essa relação de continência? É uma relação entre conjunto e conjunto. Lá, a gente fazia a relação entre elemento e conjunto. Aqui não. Vamos fazer a relação entre conjunto e conjunto. Beleza? Vamos em frente. Pessoal, do que é que se trata essa relação de continência? É só para saber se um conjunto está ou não dentro de outro. Formalmente falando, se um conjunto é subconjunto de outro. Beleza? E qual é a simbologia que nós vamos utilizar? Vamos utilizar o contido
o não contido, o contém e o não contém. Beleza? Vamos tomar um exemplo aqui, só para a gente fortalecer essa noção aí e essa simbologia também. Beleza? Vamos considerar aqui 3 conjuntos. Como é que eu posso relacionar esses 3 conjuntos? Veja, eu posso dizer que B está contido no conjunto A. Por quê? Porque todos os elementos de B estão em A. Eu poderia também, pessoal, fazer a seguinte escrita. Eu poderia dizer que o conjunto A contém o conjunto B. Então, tanto faz eu falar que B está contido em A ou A contém o conjunto B. Ou seja, todos os elementos de B estão em A. Aqui embaixo, eu poderia falar, relacionar A com C da seguinte forma. Eu poderia dizer que o conjunto C ele não está contido no conjunto A. Por quê, pessoal? Porque tem elemento em C que não está em A. Então, não posso dizer que C está dentro de A. Ele só está dentro se todos os elementos dele pertencerem ao outro conjunto, certo? Só que eu posso falar que C não está contido em A ou o conjunto A não contém o conjunto C. Então, tanto faz eu falar de uma forma ou da outra. Então, aqui, pessoal, para fechar, a nossa relação é conjunto-conjunto. Por quê? Porque a gente utiliza essa simbologia apenas para relacionar conjunto com conjunto. Por exemplo, eu não posso dizer que o elemento A está contido no conjunto A. Eu jamais vou poder falar assim. Por quê? Porque aqui eu estou relacionando elemento com conjunto. E quando eu relaciono elemento com conjunto, eu utilizo a relação de pertinência. Eu só posso utilizar o pertence ou não pertence. A forma correta aqui é A pertence ao conjunto A. Beleza? E também outra coisa é que um conjunto só é subconjunto do outro se todos os seus elementos estão dentro do outro. Beleza? E eu encerro, pessoal, a aula de hoje com o seguinte questionamento. O conjunto vazio, ele é subconjunto de todo conjunto? É essa a pergunta que eu deixo para vocês hoje. Pesquisem e tirem as suas próprias conclusões. Beleza? Encerro a aula por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.